Hello, students! Hoje nós vamos estudar a parte 22 da sequência das 3.000 palavras do inglês. Vamos aqui então à primeira, broadcast, que significa transmitir e é um verbo utilizado para falar de uma transmissão ao vivo, uma transmissão por um programa midiático. Vejamos, the event will be, será, broadcast, transmitido on television, que é pela televisão, na televisão. Então, é uma frase no futuro, aqui usando broadcast. Vamos à próxima. Broken significa quebrado. The chair, então aqui ó, the chair, a cadeira, is, para dizer está, broken, é quebrada. Next. Brother é o irmão. My brother, então aqui ó, meu irmão is coming. Podemos usar essa estrutura do present continuous, presente contínuo, para formar o futuro. Então, vai vir, ou está vindo, to visit, para visitar, ou está vindo visitar, tomorrow, amanhã. Next. A palavra brown, que significa marrom. She wore, então veja aqui o passado do verbo wear, verbo usar, vestir. Então, she wore a brown dress. Então, aqui ó, ela usou a vestido é dress. Brown é marrom. Então, primeiro coloca a cor, depois o vestido. To the party, para a festa, ou para ir à festa. Next. Brush é do verbo escovar. I need, então aqui ó, eu preciso, to brush, escovar, my teeth, meus dentes. Então aqui é o plural. Claro que também usamos brush para, por exemplo, pessoas que utilizam uma escova de cabelo, também poderia ser o brush. Vamos aqui com a palavra bubble, para dizer bolha. The bubble, a bolha, floated, flutuou. Porque tem o ed aqui para conjugar no passado. Floated, o T ele pode ficar com som de R na pronúncia. Floated. In the air. Então aqui, no ar. In the air. Budget significa orçamento. Então veja como nós usamos na frase. We need, aqui ó, nós precisamos, está no presente. To stick. O stick é o verbo permanecer, ficar, então seguir. Então precisamos seguir to our, nosso, aqui ó, our budget, nosso orçamento, this month. Então, este mês. Build é o verbo construir. They plan, então aqui está no presente, eles planejam. To build, construir. A new house. Então, eles planejam construir a new house. Building, para dizer prédio, às vezes também pode ser uma construção. Então, temos o exemplo. The building, o prédio, is very tall. O prédio é muito alto. Logicamente que nós usamos mais, com mais frequência a palavra tall para falar da altura de uma pessoa. Mas quando falamos de prédio, também é comum usar tall. Agora nós vamos para a palavra bullet, para dizer a bala. The bullet, a bala, aqui não é uma bala de doce, hit, atingiu, the target, o alvo. Então, target, nesse caso, alvo. Às vezes também falamos de um target quando for uma meta, atingir uma meta também. Temos aqui agora a palavra bunch. No exemplo, dizemos he, então ele, gave, que é o passado do gave, do give. Então veja aqui, ó, deu, ele deu, her, então ele deu a ela, ele deu para ela. Geralmente, quando a pessoa estiver junto ao verbo aqui, não coloca o to, não precisa colocar o to. Então ele deu a ela a bunch, um buquê of flowers, de flores. Às vezes a palavra bunch também significa monte, assim, de muitos, muitas. Então é uma expressão mais informal. Na sequência, nós temos a palavra burn, para dizer
queimar. Be careful, então tome cuidado, tenha cuidado. Not to burn, para não se queimar. Antes de infinitivo, o verbo no infinitivo, podemos colocar o not para deixar a frase negativa. Então eu estou negando o verbo da frente no infinitivo, não queimar. The food, então a comida. E nós temos agora o verbo bury. Então, é justamente essa pronúncia. Bury. They will bury. Então, eles vão enterrar. The treasure. O S aqui ele vai ter um som de J. Treasure. In the sand. Então, na areia. Esse A é um pouco mais aberto a pronúncia. Sand. Para não ficar igual o verbo send, de enviar, mandar. Aqui nós temos a palavra bus, para dizer ônibus. I take the bus. Veja, eu pego o ônibus. The bus. To work. Para trabalhar. Every day. Todos os dias. Aqui o E não é pronunciado na palavra aqui antes do R. Every day. Agora vamos para a palavra bush, para dizer arbusto. There was. Então é o passado do there is, do verbo haver. Então havia a bird, um pássaro, hiding, escondido, in the, no bush, arbusto. Business, para dizer negócio. She owns a small business. Veja comigo, ela possui, então esse verbo aqui, own, é do verbo possuir, sinônimo do verbo ter, do verbo have. A small, então um pequeno, business, negócio. Businessman, então aqui é o homem de negócio, ou seja, um empresário. Então he is, ele é a successful businessman. Então aqui o businessman é o empresário e o successful é bem sucedido. Vem da palavra success, de sucesso. Também com a palavra busy. Veja que este U vai ter o som de I. Fala aqui, ó, busy. She is, ela está. Nesse caso, ela está. Às vezes pode ser ela é. She is very busy, muito ocupada, at work. Então, no trabalho. Claro, às vezes a palavra busy poderá aparecer em outros contextos e então o significado vai ser, por exemplo, movimentado, agitado, corrido. Então depende da situação em que a palavra aparecer. E assim terminamos também esta aula. Deixe o seu comentário aqui abaixo se você ficou com alguma dúvida. Aperta o botão do like se você gostou desta aula e até a próxima. Bons estudos. Bye, bye.